Brasil, alô Brasil, Carlos aqui da Taniguchi Relógios. E se você tá me escutando por aí, tudo bem? Como é que vai? Tá? Se você me conhece, meu nome é Carlos, eu sou da Taniguchi Relógios, tá? E como eu sempre gosto de dizer, eu estou aqui sozinho dentro da loja, então eu estou manuseando o computador, estou manuseando tudo aqui, vendo meu script e tudo mais. Então muitas vezes a gente acaba se perdendo aqui. Então se você tá por aí, dá seu alô aí, diz aí no chat que você já tá online aí, que a gente vai começar. E o nosso tema de hoje é Oriente-se com o Taniguchi. E a Oriente é uma das grandes, está entre as grandes indústrias de relógios do mundo. E eu vou contar por quê. Eu vou dar 7 motivos para você, se você vai concordar comigo que ela é uma das grandes do mundo inteiro, certo? Antes de mais nada, quero pedir desculpas. Segunda-feira, por conta do feriado e tudo mais, a gente não pôde fazer a nossa live na segunda-feira, mas eu estou aqui novamente, quarta-feira novamente, com o Oriente-se com o Taniguchi. Vamos lá, eu vou começar aqui vamos começar assim bem simplesinho. Eu vou contar um pouquinho da história da Oriente. A Oriente é uma das fábricas japonesas. Ela foi fundada em 1950, porém, tá, ela já tem um pouquinho antes, uma história um pouquinho antes ali. Quando Shogoru Yoshida, que foi o fundador da Oriente, ele já começa a vender relógios. Em 1901 ele já vendia relógios dentro do Japão, certo? Em 1912 ele começou a partir para da joalheria, e ele começou a fazer caixas de relógios de ouro. Então o que ele fazia? Ele simplesmente pegava o relógio, fazia uma caixa nova de ouro e colocava o relógio dentro e entregava para o cliente. Isso aí era muito comum até a década de 60, 70. Tem muita gente que fez isso, inclusive o nosso joalheiro, o nosso Ourives aqui já chegou a fazer esse tipo de serviço há uns 30, 40 anos atrás. Era muito comum você chegar numa relojoaria, levar o seu relógio, chegava lá e pedia para eles fazerem uma caixa totalmente de ouro, totalmente de outro material. E eles faziam isso fundido, e era muito interessante essa situação, certo? Em 1920, ele já produzia relógios de mesa, certo? E em 1934, o Shogoru Yoshida já produzia também relógios de pulso. Só que com a Segunda Guerra Mundial, a empresa dele chegou à falência em 1949, e ele queria voltar tanto pro mercado de relógios que em 1950, então, ele finalmente ele inaugura então a Tama Cake Company, tá? A Tama Cake Company, então, é produto da massa falida da empresa anterior, e ele reabre então a Tama Cake, e essa Tama Cake Company vira então a Orient Watch Company em 1951. Então nós temos a Orient Company desde 1951. Então você já começa a ver que é uma empresa que tem uma certa história, e ela conta a história através dos relógios que ela lançou. Então alguns modelos como o Weekly, apareceu o Weekly, apareceu o World Map, apareceu o Monbijou, certo? O Orient Star. E ali eu não vi o Oriente Royal, tá? Que é o mais top de linha de todos ali da Oriente. Porém, a gente tem vários e vários modelos que podem contar essa história da Oriente. E é muito legal, porque são pouquíssimas as indústrias relojoeiras que existem modelos tão marcantes como a Oriente tem, né? Os mostradores Jaguar Focus, os calendários perpétuos que eles lançaram, com o calendário todo no mostrador ali, também era muito legal. E as cores também, a Oriente brincava muito com as cores, e isso ajudava muito. E como vocês já puderam perceber, esse é o primeiro, a história conta tudo. Como a Oriente já tem uma certa história, uma certa tradição. Então, quando a gente fala em tradição e a gente fala em história, então quer dizer que a indústria então é uma indústria conceituada, porque ela já entra no imaginário popular. E aqui no Brasil é muito forte, justamente por conta dela estar presente desde 1978. Então, isso aí também conta muito. Então vamos lá, o segundo motivo para considerar ela como uma grande empresa, certo? É que ela é uma empresa japonesa, tá? Então olha só, e só para vocês terem uma noção, a Oriente, o pessoal mais antigo, da década de 70, 80, lembra muito bem que a maioria dos descendentes japoneses não chamavam elas de Orient, chamavam nem de Orient, nem de Oriente, chamavam elas de Oriento, tá? Porque no Japão não tem o T mudo, então acabava se chamando de Oriento. Tá? Então por isso mesmo, inclusive aqui, olha, nessas publicações aqui que temos aqui no propagandas que tem aqui do Japão naquela época, então, tá? É Oriento,
é isso que chamava. E posteriormente, então, eles colocaram o nome em letras romanas justamente para virar Oriente, mas no Japão ainda se fala Oriento. Interessante aqui que nós temos o modelo AAA e o modelo Jaguar Focus, tá? Já me perguntaram para mim qual a diferença do AAA e o Oriente 3 estrelas, tá? O AAA era uma classificação que existia antigamente, até hoje nos carros existem essa classificação AAA, quando existe segurança, quando existe confiabilidade, então colocavam AAA. E essa classificação existe no mundo internacional, então usava-se o AAA. Só que a Oriente, depois disso, optou a colocar 3 estrelas, ou 3 star, ou 3 estrelas, né? E isso acabou pegando e acabou ficando... Então, hoje ainda existem os modelos AAA e também existem os modelos 3 estrelas. Só que os 3 estrelas foram que ganharam o mundo e é justamente que os AAA praticamente sumiram. Só que o AAA... O legal do AAA é que hoje não existem muitos modelos AAA no mundo. Então provavelmente, já por conta da escassez, de vez em quando aparece uma linha assim de AAA, mas é muito difícil de vir, certo? Outro modelo legal ali que eu acabei achando esse achado aqui é o mostrador Jaguar Focus. Ali, apesar de estar tudo em japonês, ali dá para ler Jaguar Focus, né? E o Jaguar Focus é aquele relógio com o mostrador degradê, que isso pegou muito na moda na década de 70, certo? E a Oriente ganhou muito mercado por conta desses modelos Jaguar Focus. Então, o segundo motivo para você poder comprar um ótimo relógio, ela tem uma descendência japonesa, tá? E você sabe que os produtos japoneses, eles privam muito pela qualidade do produto, tá? Então, hoje, por exemplo, no Japão, eu trabalhei lá por 18 anos, a gente ganhava prêmios por produção de qualidade, tá? Então, se a empresa produzisse produtos de qualidade, ela era renomeada pelo imperador. Você chegava a ganhar diplomas do imperador por conta da qualidade da empresa. Então, isso aí é muito levado a sério desde as décadas de 60, quando o Japão quis ganhar o mundo na década de 60. O programa de qualidade total é muito forte no Japão, certo? Então, por conta disso, vocês pegam carros igual o Corolla, vocês pegam carro igual o Civic, vocês veem que o acabamento e o controle de qualidade é imprescindível nesses relógios, nesses carros. E o mesmo acontece nos relógios, tá? Então você pode ver relógios igual a Casio, igual a Citizen, igual a Seiko e agora também a Oriente, também entrando nesse seleto grupos de grandes marcas que estão ganhando o mundo inteiro. Então justamente a qualidade e o controle de qualidade, o padrão esse padrão que o Japão eleva os produtos dela, fazem com que ela ganhe uma confiança muito grande. Então por conta disso, eu também coloco ela como o segundo motivo porque a Oriente pode ser uma das grandes indústrias de relógios do mundo. O terceiro motivo, tá? Os modelos de calibre automático, tá? Então, se você olhar assim no mundo inteiro, são pouquíssimas indústrias que produzem o calibre automático, tá? Então, se você for colocar ali, são indústrias conceituadas, como Rolex, como Omega, como a própria Seiko, né, que produz os seus próprios calibres, né, certo? Então, se a Oriente chega a produzir o seu próprio calibre automático, né, então ela também pode ser conceituada como uma das grandes do mundo. Então, a gente pode equiparar ela a Seiko, a Omega, a Rolex. Talvez o acabamento não chegue muito próximo de um Rolex, porém, pelo fato dele produzir relógios automáticos e muito confiáveis, então eu acredito que ele também pode ser considerado uma das grandes indústrias relojoeiras do mundo, certo? E quando a gente fala de relógios automáticos, é uma das poucas indústrias de relógios do mundo que oferece relógios com a marca Oriente, tá? Então, quando você fala em relógios Seiko, por exemplo, a linha top de linha lá da Seiko, ela saiu agora, a Gran Seiko, né? Então a Seiko também opta por colocar o mesmo nome em todas as linhas. A Oriente também faz isso. Então hoje nós temos o Oriente, nós temos o Orient Star e o Oriente Royal. Então são 3 marcas diferentes, distintas, porém a gente hoje no Brasil tem aqui a presença da Oriente e da Oriente Star.
Olha só, nesse slide que eu coloquei aí na tela para vocês, a gente pode ver a variedade de relógios que eles têm. A gente tem relógio quartzo, a gente tem relógio quartzo com cronógrafo, a gente tem automáticos com calibre 469, a gente tem relógios automáticos com calibre F49, nós temos relógios de mergulho, como o Marco ali, olha só que lindo, que é o Marco 2, o Marco 3, desculpa, o Camaço, né? O Oriente Bambino, e ali também, junto com eles, ali a gente coloca também o World Map e também o Orient Star. Então a gente consegue encontrar ali modelos que custam na faixa de R$300, até por relógio que consegue custar na faixa de R$5.000. Então você pode ver que existe uma gama muito grande de relógios, e como existe essa gama muito grande de relógios, ele vai começar a atender todo o público. Então, se você é um público um pouquinho mais, um público da classe D, você vai ter relógio Oriente, você vai poder usar um relógio Oriente. Se você é do público da classe B, você vai ter relógio para classe B. Se você for da classe A, você também vai ter relógio para classe A. Então, é uma posição muito eclética que a Oriente toma, e ela mostra justamente nesse ponto aí que a variedade de modelos, de cores, como é que fala? De produtos ofertados é muito grande. Então, por conta disso, ela também pode ser considerada uma das grandes indústrias relojoeiras do mundo. Tá? E vamos para o número 5. O número 5 também é a questão da variedade de relógios. A variedade de relógios, que é o custo-benefício, né? Então, quando a gente fala em custo-benefício, a gente está falando de relógios assim que você tem, você paga relativamente barato pelo que ele oferece, certo? Então, quando você coloca relógios baratos que você consegue como é que fala? Você paga menos por muito mais que ele oferece, por exemplo, sabe? Quando você pega, por exemplo, um relógio cronógrafo da Oriente, você vai pagar em torno de 800, 1.000, 1.200 reais. Quando você vai comprar um cronógrafo, por exemplo, da Seiko, você vai pagar entre 1.200 a 1.700 reais. Você vê o patamar de diferença? Apesar deles terem um ótimo acabamento, o custo-benefício do Oriente é muito maior. Certo? Quando a gente fala num relógio quartzo da Oriente, você vai pagar em torno de 200, 300 até 500 reais, um relógio quartzo normal. O da Oriente, o da Seiko, vai custar em torno de 500 a 800. Então você tem um ganho de mercado ali, e ela assim, é uma marca muito, muito conceituada. Então, por conta disso, o custo-benefício que você ganha é muito melhor. Então, por conta disso, por conta dela poder oferecer produtos de qualidade com um custo acessível, também coloca ela como uma das grandes indústrias de relógios do mundo, certo? O número 6 também é uma das coisas assim que poucas indústrias no mundo produzem, que é a produção in-house de todo o relógio, tá? Então, quando você fala em produção in-house, é aquela indústria que consegue produzir desde o parafuso até o vidro do relógio na sua própria indústria. E a Oriente tem uma indústria para fazer isso, certo? É lógico que ela produz praticamente todas a produção de calibres, por exemplo, no Japão, e distribui para montar no Brasil. Porém, é tudo produzido pela própria Oriente. Então, essa que é a diferença. Quando você pega, por exemplo, um relógio Technos ou um relógio Magnum, por exemplo, você nunca vai conseguir encontrar um calibre Magnum ou um calibre Technos. Os calibres Technos que a gente tem é antes da falência que houve na década de 70 e 80. Então, esses calibres ainda existem. Porém, calibres novos da Technos não existem mais. Então, isso faz com que a Oriente esteja no Brasil, seja a única que consegue produzir relógios in-house, ou seja, todo o relógio produzido pela própria Oriente. E isso faz com que ela seja uma das grandes indústrias relojoeiras do mundo. E para finalizar, os 7 motivos seria o fato dela sempre entregar muito mais do que a concorrência entrega. Então, quando a gente vai comparar, por exemplo, um relógio Diver, a gente pega um Mako, por exemplo, o Mako Camaço, por exemplo, você vai ter um relógio ali, por exemplo, com vidro de safira, certo? Com resistência para 200 metros. Então, tudo isso aí vai contar muito, tá? Já quando você vai pagar em torno de R$2.500 reais. Quando você vai pegar um relógio com vidro de safira e Diver, por exemplo, da Seiko, você vai pagar em torno de R$3.500, R$4.000.
já existe um patamar de diferença. Então ela consegue entregar muito mais por muito menos. Por exemplo, o Poseidon nós temos calibre F67 lá dentro dele, ele vem inclusive com reserva de marcha. E ele vem em titânio, você paga R$3.000 e quando você vai olhar o mesmo relógio Seiko de R$3.000, você vai ter só um relógio simples, ali com caixa de aço e sem reserva de marcha e tudo mais. Você vai pegar um calibre 4R. Então você vê que existe uma diferença e a Oriente sempre entrega muito mais por muito menos. E é muito interessante se você começar a fazer a comparação técnica dos relógios, certo? Nós não estamos falando de acabamento, nós não estamos falando de mostrador, nós não estamos falando de cores, nós estamos falando da parte técnica do relógio. Então quando você fala da parte técnica do relógio, um calibre F67 contra um calibre 4R, quando você fala de uma reserva de marcha contra um outro relógio com reserva de marcha, quando a gente fala de um relógio que pode dar corda manualmente, o outro pode dar corda manualmente, que tem sistema de hacking, que tem vidro de safira ou que tem vidro de cristal, ou quando você compara a parte técnica do relógio, o da Oriente sempre está entregando muito mais por muito menos. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. Não estou comparando a Seiko com a Oriente, mas se você começar a reparar a parte técnica, tá, do relógio, você vai começar a comparar que a Oriente realmente é uma das grandes, porque ela consegue produzir in-house e entregar muito mais por muito menos. É lógico que a gente não está falando de mercado, a gente não está falando de oferta e procura, a gente não está falando nada disso, a gente está falando simplesmente do relógio, beleza? Então esses são os 7 motivos que eu elenquei aqui, justamente para mostrar para vocês que a Oriente é uma das grandes indústrias relojoeiras do mundo. Se você concorda comigo, não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo, deixa o seu joinha, se puder compartilhe, me ajuda compartilhando esse vídeo, para que a gente possa trazer muito mais gente para esse canal aqui, e com isso fazer com que mais e mais pessoas também comecem a gostar dos relógios, da urologia, conforme a gente gosta. Minha avó já está indo embora, então por isso mesmo eu também vou indo embora, mas antes de mais nada quero deixar um abraço aqui para o Edilson, que deixou seu recado aqui, o Marcelo também, que deixou seu recado aqui. Então se você gosta de participar das minhas lives, não esquece de deixar um alô ali, que no final do vídeo, a partir de agora eu vou tá lendo ali, mandando um abraço para vocês que estiverem aqui presentes no vídeo ao vivo, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus. Sexta-feira eu volto com Seiko novamente, e amanhã vai ter vídeos de relógio novamente. Todo dia eu estou colocando vídeos de relógio para vocês. Eu fiz uma enquete e praticamente 60% das pessoas querem vídeos de relógio, então eu vou começar a fazer vídeos de relógio mostrando a parte técnica dos relógios e postando para vocês. Se vocês gostarem, não esquece de compartilhar também e me ajuda a divulgar um pouquinho mais esse canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.